Aparecem imagens de morros e escrito num deles, em tinta branca, Salve Deus. E sobre a imagem aparece a construção da logomarca, com o desenho da capelinha branca e azul, e ao lado forma-se a frase Planaltina, recortes e memórias em letras azuis. Planaltina é conhecida por sua diversidade cultural e religiosa. E Fale, além da caminhe via em direção à sacra no câmera. Morro Ela da é preta, com Capelinha, cabelos a pretos, cidade presos com é trancinhos, repleta olhos de castanhos, com riquezas vestido entre amarelo, com estampa sons, de flores cores brindes e crenças. artesanais. E uma dessas riquezas está aqui no Vale do Amanhecer, comunidade formada dos anos 50, onde os adeptos caminham pela cidade com suas vestimentas para os rituais, que geralmente acontecem aqui na Estrela, no Templo Mãe ou nos templos externos. No canto aparece a imagem da intérprete de Libras. Ela tem cabelos pretos, compridos e ondulados, olhos pretos e veste blusa branca. É uma doutrina criada e trazida, a gente chama trazida, né, do mundo espiritual, pela Neiva Chaves Zelaya. As primeiras manifestações espirituais no ano de 1959, onde ela era uma caminhoneira, a primeira mulher caminhoneira do Brasil, viúva, 4 filhos, e ela começou a ver um ser espiritual chamado Pai Seta Branca. Inicialmente, o nome do vale era União Espírita Seta Branca, o UESB. E a tia Neiva fundou lá na Serra do Ouro, em Goiás. E aí ela abriu um orfanato. Então, desde o início das suas manifestações espirituais, ela também cuidava de crianças. Aí, de 1959, ela foi para Taguatinga. De Taguatinga, eles vieram para cá e criou a comunidade do Vale do Amanhecer. Na entrada do vale tem um portão que tem um sol e uma lua, onde você entra por um, sai pelo outro, que a partir desse momento você está entrando no solo sagrado, né? No solo do Vale do Amanhecer. Então veio muita gente que hoje mora aqui no Vale que não pertence ao Vale do Amanhecer enquanto ordem religiosa, enquanto doutrina religiosa. E Planaltina tem outra característica com relação à religiosidade. É uma cidade muito religiosa, católica, cristã, e a gente também tem o maior número de terreiros de Umbanda e Candomblé do DF, que é muito bacana porque isso dá uma diversidade muito grande à nossa comunidade. Até porque, a exemplo do Vale do Amanhecer, ele já foi feito pesquisa do Inventário Nacional de Referências Culturais, né, o INRC, pelo IFAM, considerando também como um bem de patrimônio imaterial. E Planaltina tem outros bens de referências materiais, que é o Morro da Capelinha, onde a gente tem a Via Crucis, e a Folia de Reis e a Folia do Divino. Nós somos múltiplos, somos diversos. Essa ideia de que as pessoas falam que somos iguais, cais, onde pequenos barcos podem parar. O que devemos ser iguais é no respeito, o que devemos ser iguais é na tolerância. Né? A transformação tem que partir de dentro para fora e não de fora para dentro, ainda mais quando alguém quer impor essas transformações. Né? Aparecem objetos simbólicos dentro do templo da religião, além de imagens que mostram o espaço externo e seus monumentos. Desde os meus 18 anos, a entidade sempre dizia que eu iria liderar um território, onde esse território ele iria ser um território religioso, um território, uma comunidade em si, e também teria desenvolvimento cultural voltado para a educação, né, com crianças e jovens. E capoeira sempre foi envolvida dentro do nosso terreiro, aulas de reforço. Hoje a gente desenvolve trabalhos com oficinas, né? Nós desenvolvemos o ano passado um projeto onde a gente deu o nome Os Caminhos de Ogum. Nós mantemos os jovens aqui dentro, tiramos eles da rua, plantamos cultura, conhecimento da cultura, o valor da cultura nesses jovens, e aí a gente está contribuindo de todas as formas. Então, realmente, nós somos um quilombo de matriz africana. Agô e Gena, Macaló e Gena. Estar hoje aqui nesse território, saber que esse território ele está mapeado pelo IFAM, já nos dá uma segurança, e muitas vezes nós temos medo do próprio vizinho, né, que está à nossa margem, e pode ser ele o nosso invasor, aquele que vai nos atacar, como recentemente nós sofremos essa invasão, quando nós erguimos os orixás à beira dos rios. O incomodou tanto que ele entrou dentro do nosso território, arrancou todas as cabeças daquelas imagens, delacerou todos os braços, e quebradas. Né? Com marretas ele espancou o útero de todas as orixás femininas,
É como se ele estivesse arrancando o útero de todas as mulheres que estavam dentro dessa comunidade naquele momento. E ele escolheu um dia que tinha mulheres, um deficiente visual e um idoso. Ele observou durante alguns dias, né, o dia que não teria a figura homem, a figura que poderia barrar e que poderia ser ali a voz que ia fazer ele calar ou o braço que ia abaixar as armas que estavam no braço dele. Eu acredito que a força que o meu coração tem é essa resistência de dizer que a gente tem que sorrir. E enriquecemos Planaltina com a nossa cultura, enriquecemos Planaltina com a nossa beleza, e Planaltina é bela porque ela nos acolhe. Ela acolheu os índios, acolheu os escravos, foi o primeiro distrito federal, então ela é primeiro em tudo. Segura sobre a cabeça um lenço esticado entre as mãos nas cores de um arco-íris. Eu sou Marcos Maciel, sou católico desde a infância, né? E assim, a minha música eu uso para servir a Deus, tocando nas santas missas, em novenas, textos, na festa divina, tanto na cidade, no comecinho, depois eu desço para a roça, lá também eu sirvo tocando, né, como guia de folia, cantorios, também tocando nas missas. A festa divina vem de Portugal, né? Então assim, os cantos da festa divina, não sei te falar assim como ele vem, porque é feito na hora. A pessoa chega assim, eu quero um cantorio para mim, pedindo a cura para meu filho, por exemplo. Vou tentar aqui simular uma situação, seria mais ou menos assim. Pai, Filho, Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. Começo e fim de oração. Com ele nós fechamos o corpo, com ele nós fechamos o corpo, nos livrando das tentações. Então começa aqui e vai desenvolvendo de acordo com o que é falado para o guia. Aqui ele vem com o coração às vezes triste e quando sai com o coração alegre, porque Deus se faz presente, né, nas pessoas, na música, no sorriso, na manifestação de um modo geral. Todo ano tem uma inovação, acontece milagres, né, testemunhos de cura, de libertação, transformação mesmo da pessoa. Então assim, a presença das pessoas é muito importante na festa divina por isso. A aniversário eu faço parte desde 91, né, eu sou soldado romano. E assim, a reação do público é muito interessante, porque tem aquelas pessoas que nos xingam, assassino, e joga pedra na gente. Onde tradicionalmente leva pro lado real mesmo. E também lá é muito emocionante também. É um outro local também que você vê nas pessoas ali a fé, a devoção, né? E que a pessoa, quando a pessoa que acontece, quem vai assistir se entrega por total, leva pro sentido verdadeiro. E quando acaba, que a gente desce do morro, aí as pessoas veem, né, que ali o soldado, aí quer tirar foto com a gente, mas os meninos pequenos, as criancinhas mesmo, ao mesmo tempo que causa admiração na imposição, mas também causa o terror, o medo, né? Matavam sem piedade. A gente tem que ter o respeito entre as pessoas, as religiões, porque cada um tem a sua fé, né? E a fé é para ser respeitada, né? O seu direito de fé é livre. Então assim, eu tenho parentes, né, que frequentam terreiros de Umbanda, tenho parentes evangélicos, tenho primos, amigos meus, muitos amigos meus mesmos, lá do Vale do Amanhecer. Então assim, eu acho que o respeito é fundamental entre as religiões. Vista aérea do lago do Vale do Amanhecer. Eu aprendi valores que são os pilares dessa religião, para além de todos os acordos sociais da religião, os nossos pilares principais. Fundo, o lago. É o amor, humildade e a tolerância. Hoje eu acho que eu tenho ainda muito mais orgulho de ser do Vale do Amanhecer, por compreender que essa doutrina, ela deu também vida a uma comunidade vasta e uma comunidade extremamente coletiva. Tem também outras religiões, tem os terreiros, tem as igrejas. É aberto a todo tipo de manifestação religiosa. Durante a minha infância e adolescência,
eu tive muita vergonha em muitos momentos de falar que eu era do Vale do Amanhecer. Então, assim, para as crianças, para os meus amigos daqui do Vale que estudavam aqui, era muito tranquilo, porque a comunidade em si ela já estava adaptada com a doutrina do Vale do Amanhecer. Fora, não. Então, fora, eu sofria muito preconceito, as crianças diziam que tinham medo de mim, e eu não entendia isso. Essa pirâmide mesmo que a gente está aqui, ela já foi toda incendiada por dentro e por fora, que a comunidade se juntou e reformou, pintou, arrecadou material junto e a gente reergueu a pirâmide com muita mão, com muito suor de todo mundo. Eu acho que é isso, as pessoas deixarem para trás esse ódio que não leva a nada, só leva à destruição. E fortalecer a união, o coletivo, que não precisa ser só porque a pessoa é de uma religião. Esse coletivo ele pode acontecer entre todas, né? E aí a gente vai ter um poder de construção, de reforma. E de ver algo que esteja destruído pelo ódio se tornar algo novo, algo muito mais bonito para todas e todos, em amarelo e azul. No centro da imagem aparece escrito com letras brancas: Realização AACHP, Associação dos Amigos do Centro Histórico de Planaltina, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo.